Olá, galerinha! Estamos aqui hoje para mais uma aula de produção textual. E o gênero textual de hoje a ser estudado é o gênero textual, o texto descritivo, tá bom? Então, aqui desse lado do quadro, eu coloquei algumas características sobre o texto descritivo, tá bom? E aqui do outro lado do quadro é sua estrutura e os tipos de descrição, tá bom? Então, vamos começar aqui pelas características. A primeira característica a ser pontuada é o retrato verbal. Por que um retrato verbal? O que significa dizer um retrato verbal? Como se trata de um texto descritivo e ele tem essa finalidade de descrever algo ou alguma coisa, então essa caracterização, da visualização da coisa em si vai ser feita através da fala ou da escrita. Por isso a questão do retrato verbal. O segundo ponto, ausência de ação e relação de anterioridade ou posterioridade entre as frases. O que é que isso quer dizer? Como está se tratando de uma descrição, não vai haver essa questão de relação de anterioridade ou posterioridade de ação, ou ações entre as frases escritas. Terceiro ponto, predomínio de substantivo, adjetivos e locuções adjetivas, tá bom? Essa questão do predomínio do substantivo e do adjetivo são de total importância dentro do texto descritivo. Por quê? Porque, como vocês sabem, os adjetivos ele tem essa função de apontar as características de alguma coisa, ou as qualidades de alguém ou de alguma coisa. Então, é fundamental que eles estejam presentes dentro do texto descritivo. Utilização da comparação e enumeração. Mais duas características, a comparação e enumeração, que são fundamentais e necessárias dentro do nosso texto descritivo. Por quê? Comparação, você tem que ser capaz de comparar o material que você está descrevendo com outros materiais ou outros objetos ou outras histórias, tá bom? E a questão da enumeração é que você pode ter noção de quantidade das coisas que você pode fazer essa comparação em relação à descrição. Presença de verbos de ligação. Então, os verbos de ligação são os verbos que ligam o sujeito às suas características. Os mais conhecidos são ser, estar, permanecer, continuar, são os verbos de ligação mais usados, ou seja, tem a função de ligar o sujeito às suas características. Verbos flexionados no presente ou no pretérito, ou seja, sua descrição, sobre o objeto, sobre aquela coisa, ela pode estar tanto no presente quanto no pretérito, que significa passado. Empregos de orações coordenadas justapostas. O que é que isso significa? É quando você consegue fazer a união de duas orações sem que entre elas exista um verbo de ligação, por exemplo, tá bom? Então, essas orações podem estar ligadas sem nenhuma barreira entre elas. Por isso, a palavra aqui, justapostas, que estão uma do lado da outra, tá bom? Encerrando essa parte das características, nós passamos para a estrutura. A estrutura do nosso texto descritivo, ele segue a estrutura da maior parte dos nossos gêneros textuais, que se dividem em introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é que vai conter na introdução do nosso texto descritivo? Na introdução, você vai apresentar o fato ou o objeto sobre o qual você vai falar. Porém, nessa parte aqui, na introdução, você ainda não vai descrevê-lo, não vai dar suas características, não vai entrar em detalhes sobre essa coisa. No desenvolvimento,
você já vai poder fazer exatamente isso que você não pode fazer aqui na introdução, que é detalhar seu objeto ou seu acontecimento, tá bom? Então, aqui no desenvolvimento, você vai poder falar, se tratar de um objeto, o tamanho, a cor, a largura, o espaço que ele ocupa, se tratando de um fato, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, tá bom? O horário que aconteceu, quem participou da ação. Então, tudo isso você já traz aqui no seu desenvolvimento. A conclusão, tá bom? Você vai dar uma finalização, um encerramento ao seu desenvolvimento, ou seja, a sua descrição da coisa em si, do objeto ou do acontecimento. Então, na conclusão, você encerra o que você começou na introdução e no desenvolvimento. Logo abaixo, nós temos tipos de descrição, que se dividem em dois, né? A subjetiva e objetiva. Professor, qual a diferença entre a descrição subjetiva e a descrição objetiva? Na descrição subjetiva, o autor do texto descritivo, ele pode dar seu ponto de vista em relação à ação descrita ou ao objeto descrito, tá bom? Então, ele pode colocar um ponto de vista pessoal, uma opinião pessoal dele dentro do texto. Na descrição objetiva, ele já tem que ser mais fiel à descrição da coisa ou do acontecimento. Ou seja, aqui na descrição objetiva, o autor não pode colocar o seu ponto de vista pessoal, não pode colocar sua opinião pessoal. Então, esses são os dois tipos de descrição, subjetiva e objetiva, tá bom? Então, gente, hoje nós vimos o quê? Estudamos o texto descritivo, né? Vimos aqui algumas características que englobam o texto descritivo, que dão forma ao corpo do texto, que são suas características. E desse outro lado, a gente viu a estrutura do texto e os tipos de descrição, tá bom? Então, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham absorvido as informações sobre o nosso gênero textual de hoje. Então é isso, tchau e até a próxima.